Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Existe um pecado que esse não será perdoado. Vamos para o capítulo de Mateus, capítulo 12, ali no versículo 22, que ele vai nos dizer qual é o pecado que não devemos fazer, porque esse não tem perdão. Vamos ver? A cura de um demoniado, cego e mudo. A blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava. Ele dizia: Este, porventura, o filho de Davi. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividindo está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Certamente é chegada o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem não é comigo, não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso, aquele que defamar o Espírito Santo, xingar, falar palavras vãs contra o Espírito Santo, esse não lhe será perdoado. Tá? E como, por exemplo, você vai saber. Por exemplo, se você vê um servo de Deus falando em línguas ou falando ali de Deus, ele fazer uma profecia, né, curar algum, que nem Jesus aqui, por exemplo, ele fazer algum milagre ali curar, se ele estiver com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, e você falar que ali é o demônio que está curando, ou falar alguma palavra pesada contra o Espírito Santo, se esse profeta, esse servo de Deus, for verdadeiramente servo de Deus e não se aguarda os falsos profetas, aí você vai estar pecando contra o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que
prestar atenção e não julgar, falar coisas sem saber, né. Então você está correndo um grande risco de ofender uma tá dizendo que vai querer ofender uma pessoa, mas quem está com ela ali é o Espírito de Deus, esse mesmo que está com Jesus aqui. Porque Jesus curou aquele rapaz endemoniado ali, e os fariseus não acreditaram, falou que era o demônio que estava ali curando ele. O demônio estava com Jesus, né? Porque Jesus ele tinha o Espírito Santo, porque ele se tornou carne e habitou entre nós. Ele se tornou um ser humano, igual eu e você. Por isso que ele precisava do Espírito Santo para fazer esses milagres e também pregar o Evangelho de Deus, igual eu e você. Todos nós, aqueles que é de Deus, busca Ele, têm direito ao Espírito Santo. Nós tem, mas você precisa buscar o reino de Deus, ter fé, fazer sempre o amor, amar teu próximo, né? Seguir os seus mandamentos, as suas leis, ler a palavra dele, orar, louvar, que Deus ama louvor também. Então tem várias coisas aqui. Então medite na palavra do Senhor. Medite. Medite se você não tem o hábito de ler a Bíblia. Busque, converse com Deus, lendo a Bíblia. A, a, a Bíblia toda ela é inspirada por Deus. Você vai estar conversando com Deus e Deus com você. Faça isso. E não vamos pecar contra o Espírito Santo. Porque os outros pecados, se você pedir perdão, eles serão perdoados. Como Jesus falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, você será perdoado. Mas não é porque será perdoado que temos que estar pecando. Vamos parar de pecar. Diminuir o pecado, porque a nossa tendência é pecaminosa, né? Então, isso Deus já sabe, que nós não vai ter condições de não pecar, porque nós peca por qualquer coisa, pensamentos, qualquer, nós peca do nada, por palavras, pensamentos. Então fique em paz, fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Amém?